milhares de anos, o ser humano utiliza o conceito de dinheiro como uma maneira de facilitar trocas, estabelecer um parâmetro de valor para cada coisa e para facilitar o acúmulo de riqueza. No começo, eram os grãos, as conchas, o sal e outros itens escassos que serviam como representação daquilo que uma pessoa dizia ter e que gostaria de trocar com outra. Era comum que as formas rudimentares de moeda tivessem valor por si. Com o tempo, itens perecíveis foram dando lugar a outros mais duráveis. No século VII a.C., na Lídia, região da atual Turquia, acredita-se ter surgido a primeira moeda cunhada da história humana. A forma de regular o funcionamento desse sistema de trocas também foi ficando mais sofisticado até que o dinheiro se tornou um monopólio dos estados. Hoje, as transações financeiras acontecem de inúmeras formas. As cédulas ganharam companhia de títulos, cheques, apólices, letras, promissórias, cartões, muitos cartões e o Pix. A representação física do dinheiro já não é regra há muito tempo, mas foi apenas nos últimos anos que o meio digital começou a ser visto como plataforma para uma disrupção no sistema humano de trocas. Conceitos sobre os quais a gente vem falando ao longo da série, como blockchain, criptoativos e NFTs são o centro desse debate e chegou a hora de mergulhar neles. Então vamos direto para o nosso papo com quem entende muito do assunto e vai nos ajudar a compreender melhor o que é e por que tanto barulho em torno dessa nova forma de movimentar valores pelo mundo. Eu recebo aqui na abertura do programa o Ricardo Azevedo, CEO do grupo Stono Hub. Oi, Ricardo, bom falar contigo novamente. Oi, Rita, estamos aqui à disposição. Para começar aqui esse episódio, eu queria que você explicasse para a gente um pouco, assim, só para introduzir o que é blockchain, criptoativos e NFTs e por que isso tudo tem tanto valor hoje. Tá, claro. Olha, na verdade, são coisas que são relacionadas, mas são coisas diferentes. Então, o blockchain, ela está numa camada inferior, digamos, que é a base de tudo isso que você citou, por exemplo, dos tokens, do NFT, do metaverso. Então, blockchain basicamente é uma tecnologia composta ali por uma cadeia de blocos de informação, por isso que ela tem esse nome, né, de blockchain, cadeia de blocos, e essas informações são empilhadas, digamos assim, da base para o topo, onde a base é imutável e o topo ele é adaptável para diferentes situações. Então, enquanto essa base ela é imutável, ela é segura e estável. Já o topo é adaptável. E essa adaptação é que gerou essas grandes possibilidades que aí estão. Então, a gente fala de metaverso, que são tokens, ou de NFT, que são tokens não fungíveis, os próprios processos de tokenização de ativos e também as criptomoedas, que todo mundo começou a conhecer um pouco mais de blockchain através delas, especialmente o Bitcoin. Então, são coisas relacionadas, mas coisas distintas, né? Ah, legal, porque eu acho que é a primeira vez que eu ouço essa denominação de metaverso, né? Quando a gente pergunta, assim, para as pessoas o que é, né? Até porque esse conceito está sendo construído. É a primeira vez que alguém me fala que o metaverso é um token. Você podia me explicar melhor o porquê? O que é o token em si e como que ele funciona aí nessa nova economia? Claro, com certeza. O que acontece é que a base de todo o projeto blockchain é um projeto de cooperação e de coordenação, né? Então, você pensa que o Bitcoin, que foi a primeira blockchain criada, é um projeto de mais de $1 trilhão, tá? Mas ele não tem um centro de atendimento ao consumidor, por exemplo. Ele também não tem um CEO. Ou seja, quem é que comanda essa rede? É a rede. Então, isso é um projeto de distribuição, né? O poder já não está centralizado, está distribuído entre os participantes da rede. O projeto de metaverso, quando a gente fala em que ele é amparado na tecnologia blockchain, porque ele é um projeto de coordenação. Então, os tokens que são emitidos para que se faça o projeto do metaverso, e isso começou muito com os games, né? Então, são comunidades ativas, atuantes, bem fortes, em que, ao adquirir esse token, eles ganham essa capacidade de articulação com o jogo, do que fazer, do que não fazer, por exemplo. Então, a gente tem, claro, diferentes modelos de token. Tem os tokens de governança, que são aqueles que dão o direito de participar de decisões importantes, e os tokens de utilidade na rede, que são apenas para você poder fazer essa utilização.
Mas por trás disso está exatamente essa mentalidade de cooperação que foi criada com a blockchain e que, não por acaso, todos os projetos de metaverso, pelo menos os mais conhecidos que a gente tem hoje, são baseados em tokens, ou seja, num projeto de cooperação em que todos atuam, ou seja, o mesmo modelo e a mesma infraestrutura da blockchain. Legal. E quando a gente pensa nisso, essas novas formas aí de troca partiram de uma ideia que desatrela, né, toda essa economia de uma regulamentação do Estado, né, de uma coisa centralizada. Eu queria que você falasse para a gente dessa ideia original, né, dessa maior liberdade, né, justamente que vem a partir dessa descentralização e sobre o que muda, né, com essa gradual incorporação dos criptoativos na nossa economia tradicional e vice-versa, né, quando a gente pensa nessa hibridização dessas economias. Claro. Bem, a blockchain, ela quando começou o prospecto do projeto, né, que foi lançado pelo Satoshi Nakamoto, criador, ou o grupo criador, que ninguém sabe ainda quem é, do Bitcoin, ele inclusive nem criou a blockchain, o termo blockchain, ele criou o termo Chain of Blocks, depois que se configurou como blockchain. Mas o que tinha nesse white paper? Era um projeto de criptografia que permitia um relacionamento pessoa a pessoa. Então, essa era a grande, vamos chamar assim, transgressão. Porque se eu digo que eu posso enviar um valor direto para você, sem precisar de um governo ou de uma instituição financeira, então a gente realmente disruptou o modelo financeiro. Então, o que acontece hoje é que, obviamente, que isso assusta, né, porque é um poder que você passa a ter, mas o que as pessoas talvez ainda não tenham entendido é que esse poder também traz responsabilidades, e responsabilidades grandes, né, porque você não tem mais para quem apelar, ou por telefone, ou por mensagem, por exemplo. Então, é um relacionamento direto em que, se qualquer coisa dá errado, o problema é meu, ou seu, ou nosso, né? Então, o fato que a gente tem hoje de mudanças, eu acho que é uma adaptação de tudo que aí está em termos de mercado financeiro, mercado transacional de maneira geral, para se adaptar a essa nova tecnologia, mas sem, eu diria, com esse pensamento de disruptar, de jogar fora, por exemplo, regras, leis, eu diria, e muitas vezes acontece, até mesmo o bom senso. Então, eu acho que os projetos que a gente está vivendo hoje, uma crise no mercado, nos mercados globais, e com as criptos não é diferente. Os projetos que devem seguir adiante não são os projetos que contestam as leis, que querem bater nas leis, que querem bater nos governos ou no establishment de maneira geral, e sim aqueles projetos que se integram, ou seja, é uma melhoria incremental do que aí está, melhoria de poder, de governança, de transparência, de tudo mais, e não para jogar no lixo tudo que foi feito, né? Então, eu acho que a gente está nessa fase agora de adaptação de tudo que aí está a essa nova tecnologia, uma vez que já temos bastante ativos digitais robustos, fortes e com extrema utilidade para serem utilizados no nosso dia a dia. Uma palavra que você usou, que eu achei interessante, é o bom senso. E quando a gente fala em blockchain, a gente sempre fala do consenso, né? Entre a rede. Justamente por essa questão de não ter essa regulamentação, esse, né, aporte forte do governo em relação a isso, as pessoas, elas estão relacionadas, né, umas com as outras, e eu acho que uma coisa que garante isso são os famosos contratos inteligentes, né, os smart contracts. Eu queria que você falasse pra gente como funciona, né, e como que eles, de certa forma, acabam substituindo, de alguma maneira, esse processo de regulamentação, e até se você acredita que eles realmente possam substituir ou não. Os smart contracts, que são esses contratos inteligentes, eles realmente é a maior utilidade hoje no mercado de criptoativos, né? Isso porque imagina que aquilo é como o nome diz, contrato inteligente. Então, ele é um contrato, mas ele também é o executor do contrato. Ou seja, você já não tem duas entidades aí atuando numa mesma negociação. Então, o que diz esse contrato? Por exemplo, eu posso fazer aqui um contrato que eu tenho uma obra de arte que eu vendo para você, inscrevo nela que, dali em diante, 5% do que for vendido vem direto para a minha carteira.
ninguém vai fiscalizar esse contrato. Ele é automaticamente splitado pelo token, por esse smart contract, que pode ser um token não fungível, no caso do NFT, ou um token fungível no caso das stablecoins, como nós chamamos. Então, o que a gente vê de assim, muito importante na questão dos smart contracts é a desburocratização. E esse é um fator absolutamente relevante quando você pensa que a burocracia traz ineficiência, e a ineficiência traz custo. Né? O custo traz perda de competitividade, que, por sua vez, traz... Ou seja, a gente vai chegar, no final do dia, nos grandes problemas que a gente tem hoje, de distribuição de renda, até mesmo de fome. Então, obviamente que eu fui bem longe até na consequência, mas voltando para a origem, quando você pensa em mercados eficientes, em operações eficientes, e, obviamente, com uma distribuição de ganhos de uma forma também mais eficiente, você está falando é que você está gerando riqueza. E é disso que a humanidade é feita. Claro que eu estou relacionando somente com a riqueza econômica, e tem uma outra riqueza por trás, que é a nossa capacidade, né, de transformar essa riqueza econômica em benefícios, em bens comuns. Mas eu acho que o mais importante é que os smart contracts eles permitem que esse aumento da eficiência gere, de fato, uma eficiência, inclusive financeira. Então, apenas a gente precisa entender melhor como usar essa tecnologia, que não é difícil, mas que não vai nunca ser algo que é, por exemplo, tão fácil como um Pix que se faça, né? Ou seja, você vai sempre precisar de algum repertório técnico para poder construir um smart contract e até mesmo executar ele. Mas interessante, Ricardo, você ter tocado nesse ponto. No caso, você acredita que o chamado futuro do dinheiro, ele possa diminuir, inclusive, então, essas desigualdades, ou no fim, né, toda essa restrição de acessos e domínios que a gente tem, né, domínios de ferramentas, como você disse, vai continuar fazendo com que boa parte da população esteja excluída desse processo? A minha opinião pessoal é que o futuro é digital, né? Então, a gente está falando não somente de transações digitais, mas de ativos digitais. Você veja que o governo brasileiro, por exemplo, já anunciou que vai lançar o Real Digital, né? É um programa oficial digital. Isso, obviamente, vai impactar o sistema financeiro, porque isso já não é mais um Pix, já não é mais um dinheiro que está na minha conta e vai para a sua. É um dinheiro virtual, é uma unidade de valor virtual. Então, isso mostra que a gente, e obviamente isso facilita o acesso, porque quando você fala em soluções financeiras, você fala para o mercado bancarizado, ou para um mercado que tem acesso a esse recurso. Quando você fala em dinheiro digital, você não precisa mais de banco, né? Você não precisa mais de reserva. Você está ali gerindo um ativo digital. Pode ser um conceito que pareça disruptivo, mas, na verdade, isso está na base histórica aí nesse compartilhamento. Você veja que as cooperativas, por exemplo, de produtores agrícolas, são grandes projetos de cooperação que já existem há décadas, inclusive. Obviamente, não estou falando da tecnologia, porque são acordos, né, que às vezes você tem ali 100 mil pessoas ou empresas participando de uma cooperativa e junto decidindo o que vai ser feito. Então, isso é plenamente possível para a sociedade. E esse futuro digital, ele vai acontecer não é porque ele é legal, não é porque ele é novo, não é porque ele é bacana, não é porque está num hype, não é nada disso. Ele vai acontecer porque ele facilita a vida das pessoas. É muito mais fácil eu ter essa facilidade de não precisar carregar nada, como a gente viu aí, comprar um carro para andar de carro. Eu não preciso disso, né? Ou para morar, ter uma casa de propriedade. É muito fácil hoje você, pela tecnologia, estar morando em qualquer lugar, pegando carro para qualquer lugar, sem ter carro, sem ter casa. E aí, chegando na questão dos valores, isso facilita a vida das pessoas. E isso é um projeto histórico do capitalismo, né? Você só se mexe quando é melhor você se mexer do que ficar parado. Então, se é mais vantagem usar esses ativos digitais, eu vou me mexer. Se não for, eu também não vou me mexer. Então, por isso eu acredito que o futuro é digital nesse aspecto. E, obviamente, ele traz benefícios, traz também desafios, né? E é a gente saber como lidar, porque são benefícios e são oportunidades, né? Mas, assim, não existe nada mais democrático, vamos chamar assim, do que você
passar uma régua, ou seja, equalizar todo o poder de todos de acessar um ativo. E eu acho que o digital, a única barreira que você tem é você ter, por vezes, ou um smartphone, ou ter pelo menos acesso a algum device que você possa operar transações. Bom, para finalizar, queria que você falasse assim, na sua opinião, qual que é o papel da revolução digital, né? E como você estava falando desse acesso à internet, ao entendimento dessas novas tecnologias, e por que isso importa quando a gente pensa em Web3, né? Que é chamada aí do futuro da internet, né? A próxima fronteira da internet, quando a gente também pensa que essa Web3 está muito relacionada com esses novos mundos digitais e os metaversos em si. Legal, Ridal, essa pergunta eu acho que ela é realmente de extrema importância para que a gente reflita. Obviamente, eu não tenho aqui uma resposta definitiva, mas uma das coisas que eu acho que as pessoas precisam entender bem é que tecnologia, já se diz muito isso até, tecnologia não é o fim, a tecnologia é o meio. Então, se a tecnologia é o meio, qual é o fim? E aí eu penso que se a gente não olhar a tecnologia como algo que possa nos ajudar ambientalmente na preservação do planeta, na distribuição de riqueza para diminuir a miséria no mundo, na melhor produção de alimentos para diminuir a fome no mundo. Ou seja, se nós não tivermos causas por trás dessa tecnologia, para que ela existe? Para diversão, para brincar? É óbvio, também para isso, mas de uma perspectiva mais, eu diria assim, robusta de pensamento, ou a gente endereça essa tecnologia para, de fato, as ineficiências e os problemas e desafios da humanidade, ou ela vai virar um joguinho de computador para quem quiser se divertir. Então, tem muitas oportunidades atreladas a isso, daqui a importância do digital, que já está provado que ela é mais fácil, ela é mais barata, ela é mais rápida, ela é mais útil, ela é mais confortável, uma série de benefícios. Obviamente que não é só benefícios, né? É sempre bom a gente ter o contato físico, presencial, mas o digital tem as suas vantagens, são as mesmas discussões aí das questões, né, virtual ou presencial, mas em termos de tecnologia, ela lhe permite fazer o digital, a reunião digital, o ativo digital, né? Então, eu acho que o grande ponto aqui por que a tecnologia é importante? Porque nós temos desafios enormes no mundo e a tecnologia pode sim nos ajudar a resolver esses desafios. Precisamos só ousar, né? Como dizia Sêneca, não é porque os desafios são grandes que a gente não ousa. A gente não ousa, é o contrário, né? Não é porque a gente não ousa porque os desafios são grandes, é porque os desafios são grandes porque nós não ousamos. Então, eu acho que temos que pensar com essa capacidade, como é que eu mudo o mundo? E vamos olhar a tecnologia como uma ferramenta para isso. Legal, Ricardo. Obrigada pela conversa. Obrigado você, Rita. Até logo. Em novembro do ano passado, o mercado global de criptoativos atingiu a marca recorde de 2 trilhões e 900 bilhões de dólares. Mas o investimento é arriscado. Da forma como ele está estruturado hoje, o mercado de valores digitais não possui garantias como a ação de uma empresa ou um título de um país. E essa incerteza sobre a liquidez do negócio o torna sujeito a grandes variações. 6 meses depois de atingir seu pico e diante do aprofundamento da crise econômica no mundo, a cotação dos criptoativos caiu mais de 65%, recuando para a soma de 1 trilhão e 300 bilhões. Mas as dúvidas sobre as novas moedas não param por aí. Temas como a fragilidade do sistema de garantia de titularidade sobre o ativo, o uso deles para as transações escusas, o crescimento dos golpes envolvendo supostos investimentos em criptoativos e as vantagens e desvantagens da falta de regulação estatal sobre o seu funcionamento ainda não estão muito claros para muita gente. E quem vai tirar essas dúvidas pra gente é Eduardo Ibrahim, faculty da Singularity University, autor do livro Economia Exponencial e fundador da consultoria Exonomics. Edu, obrigada aqui pela conversa de hoje para falar de uma parte que você entende muito bem, que são as questões econômicas, né, por trás do que a gente entende como metaverso e aí toda a questão da blockchain. Para iniciar, queria que você falasse um pouco, assim, qual que é a relação entre blockchain, NFT, metaverso, criptomoedas? Como que funciona essa economia quando a gente pensa nesses mundos virtuais? Primeiro, obrigado aí, Rita, pelo convite. Prazer aqui estar falando com você. Admiro muito aí o trabalho todo que você faz na CNN. E esse ponto, né, eu escrevi um livro sobre economia exponencial
que traz como que a tecnologia vem alterando a forma como a gente faz economia, de uma maneira geral, economia que a gente já faz aí mais ou menos uns 200 anos, que vem mudando radicalmente com a tecnologia. E nos últimos anos, né, com a internet, redes sociais, o que a gente chamou aí de Web 1, Web 2, a gente já viu muitas transformações. E o metaverso, junto com o que a gente chama agora de Web 3, que é essa descentralização gigantesca que a gente vê das relações econômicas, né, que rodam em cima dessa nova tecnologia que a gente genericamente vai colocar em metaversos, em blockchains, né, que tem algumas especificidades, mas que começam a mostrar, né, os seus casos de uso para as pessoas, e começa a ficar mais claro o quanto isso muda a forma de a gente fazer economia, né? Então, a economia já mudou muito com a internet, depois com as redes sociais, né, as relações das pessoas, as relações com marcas e com empresas através de redes sociais, e o metaverso agora é esse próximo passo, né? E como o metaverso roda, né, a maioria das soluções de metaverso roda sobre essa questão da descentralização, uma série de ativos financeiros que passam a ter esse arcabouço digital se torna possível, né? Então, NFT é o mais famoso que a gente vem ouvindo falar, que também tem várias vertentes, várias aplicações. Você que sabe tudo de metaverso, que já casou no metaverso, que já viu o quanto o mercado da economia dos criadores, né, através da criação de produtos digitais no metaverso, a negociação de terras digitais, né, com NFTs no metaverso, o quanto isso gera uma economia que é própria dentro do metaverso. Mas hoje o que eu estudo muito é como essa economia de dentro do metaverso altera a economia real. Essa, eu acho que é a parte, para mim, mais interessante, porque o metaverso, de certa forma, né, uma parte dele já existia, né, com VR, com gaming. Essas últimas gerações já vêm trabalhando com realidade virtual, jogando nesse ambiente e fazendo transações. Eu acho que o Roblox é um super case, né, sobre isso, uma geração nova que está ali o tempo todo se conectando e transacionando num ambiente virtual. Só que quando a gente começa a conectar devices do mundo físico, por exemplo, para dentro do metaverso, aí a economia real com a economia digital, que a gente costumou chamar, né, ela começa a mudar de uma maneira muito mais acelerada. Esse ponto é super interessante que você tocou, né? Porque uma coisa que a gente falou muito aqui no Metacast é essa hibridização entre o mundo físico e o mundo virtual. Porque uma coisa é a gente pensar nessa economia dentro do metaverso quase que isolada, e não, né? Na verdade, rola uma hibridização econômica, né? Até queria que você falasse um pouco mais como que uma coisa vai estar influenciando a outra. Como você disse, né? Elas não são separadas. E principalmente, né? Quando a gente pensa aí em mercado de moedas digitais, até se você puder aproveitar e explicar para a gente como que funciona essas negociações e jogando isso para dentro do metaverso, né? Se você tem algum exemplo do que você já viu acontecendo, como que está rolando isso hoje? Eu acho que a grande mudança que está acontecendo agora e que vai afetar essa economia do metaverso junto com a economia real é a criação das moedas digitais soberanas, né? Ou CDBCs, GovCoins, né? Que são outros nomes, onde o governo ele vai estar presente também no metaverso através do nosso real digital, que já está em fase de teste pelo nosso Banco Central no Brasil, e você vai, em vez de comprar só a moeda do metaverso ou Ethereum, você vai poder comprar e converter a própria moeda do governo, que vai ser uma moeda digital. Então, aí você já começa a criar uma conexão muito forte entre a economia real e a economia que está rodando dentro do metaverso. Agora, isso depende de uma série de regulamentações e de testes, que é o que o Banco Central do Brasil está fazendo nesse momento, para que isso comece a funcionar de uma forma mais eficiente com esses agentes que são descentralizados e independentes. Porque essa é a grande questão. É como você coloca o CeFi, né, que é o centralizado, as finanças centralizadas que estão no governo hoje, como a gente conhece, e o DeFi, que são as finanças descentralizadas, aonde o cidadão, né, o indivíduo que está dentro do metaverso, ele passa a ser o dono de um NFT ou de uma moeda sem um intermediário, sem alguém centralizando isso. Então, quando o governo começa a chegar próximo disso e cria essa moeda
soberana, como eu falei, as regras começam a ser criadas para que essa conversão exista de uma maneira mais fácil. Isso para qualquer moeda digital, né? Não só para de um metaverso ou do Ethereum, como eu comentei. Todas as moedas elas vão estar dentro de algum tipo de regra para poder ter uma conversão mais fácil com a moeda do governo. Até porque quando a gente pensa em Web3, né, essas conversões elas meio que têm que já estarem prontas e funcionando. Você tocou num ponto importante, que é da regulamentação, né? Como que funciona aí se a gente tem nesse mundo digital toda a questão do anonimato, né? A gente basicamente vai pensar em pessoas quase como carteiras digitais, né? Como que fica a questão da segurança e principalmente quando a gente tem essa hibridização com governos, né? Porque se a ideia é descentralizar, o que significa a gente ter um real digital? O que significa a gente ter um governo dentro dessa economia dos metaversos, estando elas conectadas a metacoins ou não? Uhum. Acho que o grande ponto é que ambos têm vantagens e desvantagens, né? Se você, às vezes, fala com alguém que tem um viés muito de governo, vai dizer que as moedas não servem para nada ou são pura especulação. E, do outro lado, se você falar com alguém que é completamente pró-moedas digitais, vai dizer que o problema está na moeda do governo. E, na verdade, o problema está em você não conseguir fazer com que essas duas iniciativas elas conversem e você pegue o melhor de cada uma. Nesse momento agora, por exemplo, eu estou aqui em Miami, aí eu fui lá conhecer o touro do Bitcoin, né? Acho que as pessoas viram aí nos últimos anos. Wall Street tem lá o touro de Wall Street, que representa as finanças que a gente conhece, e aqui tem o touro do Bitcoin, que já é um movimento de colocar na rua, colocar na sociedade, colocar no que a gente conhece de transação econômica a realidade do que está acontecendo nos metaversos em finanças descentralizadas com todas as redes de bitcoins que a gente já conhece, todas as redes de blockchain, né? E a mais famosa, a Bitcoin. Eu acho que o ponto é esse, é conseguir fazer com que o touro de Wall Street fale com o touro do Bitcoin. Nossa, vai ser uma conversa difícil, né? Mas pensando em hoje, que a gente não tem a Web3 estabelecida, ela é basicamente mais um sonho, né? Que nem a internet era nos seus primórdios, ali na década de 90. Quando a gente pensa em criptoativos, né? Que seja criptomoedas, NFTs, o que isso representa atualmente em termos de movimentação de capital mesmo, né? Para que eles são usados? Como que é esse uso hoje? Então, só para você ter ideia, a movimentação do Ethereum ultimamente está na casa de 28 bilhões de dólares. Então, é um número astronômico que qualquer governo vai querer saber o que está acontecendo ali, né? E como tem essa questão em muitas redes de você fazer transações anônimas, óbvio que tem muitos casos na internet de operações ilícitas. Então, quando você olha essas coisas acontecendo, tem desvantagens nesse lado. E você tem que olhar como você trabalha essas desvantagens com o que a gente conhece de regulamentação para que a atividade econômica, para que as transações elas aconteçam com essa dinâmica que o mundo digital traz, de menos intermediários, mais rapidez, menos custos, mas ao mesmo tempo com a segurança que um mundo centralizado, que um mundo onde você tem regulamentações, você tem agentes no meio para garantir certas transações, eles também conversem e a gente tire o melhor dos dois mundos. Acho que para finalizar, uma dúvida que fica assim, para a maioria das pessoas, acho que para mim também, quando a gente pensa nessas finanças descentralizadas, o fato de não ter nessa regulamentação governamental, fico pensando como que realmente acaba funcionando essa hibridização no sentido de que, como que fica em relação aos impostos, né, dessas transações, como que a gente reverte toda essa economia digital que está rolando aí na rede para as coisas que são físicas e palpáveis, né? Até para te perguntar também de um assunto que você entende bastante, que são as DAOs, né? Até queria que você explicasse um pouco para a gente. A partir do momento que se forma uma DAO, como que a gente consegue, por exemplo, fazer com que uma DAO pare, né? Porque DAOs podem ser criadas para, como você disse, né? Coisas que não são legais. Porque a gente sonha com uma coisa descentralizada e quase com pouca regulamentação para ter essa liberdade, mas ao mesmo tempo a gente sabe todos os perigos, né, que essa liberdade ela pode acarretar, né? Como que está sendo pensado tudo isso? Então, acho que é legal a gente falar para o pessoal, né, uma definição do que é o DAO, né? Distributed Autonomous Organization, né, ou organizações autônomas
distribuídas, são organizações que rodam em cima de uma camada de blockchain, normalmente a mais famosa que a gente conhece, mais usada, Ethereum, e onde as pessoas podem criar seus próprios tokens ou suas próprias moedas, e essas moedas são distribuídas, e de acordo com o stake, né, o quanto você tem ali de moedas ou de tokens daquela DAO, você participa dos votos, das decisões, de todo o direcionamento que aquela comunidade vai fazer para determinado objetivo, determinado projeto, seja público, seja privado, nesse ambiente descentralizado e digital que você conhece bem aí também, que está por cima do metaverso, né? Esse, sem dúvida, é o maior desafio das DAOs, né? Você pensar que você vai ter um grupo de pessoas, uma comunidade que vai ali direcionar todo o caminho, né, de maneira mais democrática, de maneira mais igualitária, até na hora de criar os incentivos, mas, ao mesmo tempo, quando dá algum problema, quando alguma coisa de errado acontece, quem é o accountability daquilo ali, né? Quem você vai procurar? Qual lei vai te garantir se alguma fraude acontecer ali naquele meio? E a gente conhece várias fraudes de DAOs, de blockchains, que foram hackeadas e perderam milhões de dólares e você não tem para quem recorrer. Esse é o ponto. Mesmo na questão das DAOs, eu vejo com ótimos olhos, eu adoro, participo de algumas e, cara, é fantástico a filosofia de você poder, eu até brinco, estar numa organização que desorganizada, né? Porque muita hierarquia às vezes atrapalha. Então, ali você tem menos hierarquia, mas ao mesmo tempo você também tem menos accountability. Então, você tem que criar as DAOs pensando nessa balança e criando mecanismos ali dentro onde você misture as duas coisas e consiga criar mecanismos de garantia, mesmo num ambiente onde não existe uma organização hierárquica pré-estabelecida. Eu acho que isso é que é a loucura e a beleza das DAOs. Com certeza. Um ponto que é importante que você falou é que é basicamente isso, né? Quem tem mais grana tem mais poder de voto, que seria extremamente horizontal e democrático, não é tão horizontal e democrático assim, né? Na verdade, tem uma camada aí econômico-financeira que é bastante importante, né? Então, até fala um pouquinho disso pra gente. Não, total. É por isso que, como o conceito ele é muito amplo, muito aberto e sem regras, os próprios criadores da DAO podem criar essas regras, né? Então, a mais básica que a gente acaba copiando no nosso modelo capitalista de pensar, né, é quem tem mais capital, quem tem mais stake, vai ter mais poder de voto. Mas nada impede que uma DAO coloque na pessoa o único voto, independente da quantidade de tokens que ela tem. Então, é uma regra aberta, mas que normalmente as pessoas fazem o conceito da proof of stake, né, para delimitar aí as decisões. Legal, Edu. Obrigada pelo papo, foi ótimo. Espero que a gente consiga continuar essa conversa aí em outros universos. Maravilha. Obrigado você. Quem quiser procurar aí um pouco mais de economia exponencial, só procurar meu livro, meu nome. Vai ser um prazer. O MetaCast CNN vai chegando ao fim. Obrigada pela companhia e não perca o próximo episódio. A gente vai falar sobre direitos no metaverso. Com a minha apresentação, Rita Vu, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Rita Vu, Lucas Scherer e Maíra Alfradique. Produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Manuela Menezes. Você também pode ouvir o MetaCast CNN no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.